Oi, eu sou a Vitória, você está no canal de Missões Nacionais e esse é o Na Missão. Vocês estão me vendo aqui num cenário que talvez vocês já conheçam se você acompanha o canal de Missões Nacionais, porque é isso mesmo, gente. Hoje eu vou contar pra vocês o que acontece para além do podcast Seja Luz, que é o que eu apresento. Vou contar pra vocês a minha história no campo, então vem comigo. Minha história com missões, na verdade, começa quando eu ainda era criança. E minha mãe se converteu quando eu tinha 4 anos de idade e ela sempre amou servir na igreja. Então, com ela eu aprendi tudo sobre serviço. Então, desde muito pequena, o que precisasse fazer na igreja, minha mãe sempre estava e sempre levava os filhos junto com ela. Se fosse para limpar a igreja, fazer jantar, organizar algum tipo de decoração, ensinar para as crianças. Então, eu sempre estava junto e cresci vendo uma mulher muito serva e dedicada ao trabalho do Senhor. E isso sempre foi para mim um exemplo muito grande. Então, cresci também nas mensageiras, vendo muitas histórias de missionárias que fizeram a diferença no mundo. Isso sempre encheu muito meu coração, até que com 19 anos eu me converti, na verdade com 17, 18 anos, e com 19 anos eu fui para o Despertar, um evento da Juventude Batista Brasileira em 2017, e lá foi um divisor de águas na minha vida, porque foi ali que o Senhor falou profundamente comigo sobre chamado e vocação e sobre como Ele desejava que eu me dedicasse por inteiro a proclamar da sua graça e da sua misericórdia a quem quer que fosse. E lá no Despertar foi um momento muito marcante. Eu conheci vários projetos missionários, dentre eles vários projetos de missões nacionais. E ali eu disse sim ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu realmente vou te servir. Eu estou aqui disposta, dizendo eis-me aqui. Mas para onde eu vou? E ali no meio de tantos projetos missionários, eu comecei a me identificar com alguns, olhar para outros com muita... Nossa, que coisa legal. Foi quando eu conheci a Cristolândia. Eu já fazia alguns trabalhos missionários no sertão do Ceará, já que eu sou de lá. Então eu ia nas minhas férias, fazer algum EBF em alguns lugares. E era sempre muito bom. Eu realmente pensei que eu fosse trabalhar no sertão, evangelizando sertanejos ali na minha região, onde eu nasci e cresci. Mas o Senhor falou comigo de sair da minha zona de conforto e olhar para um povo que estava esquecido e que é esquecido diariamente, que são as pessoas em situação de rua, são os dependentes químicos, que estão perdidos aí pelas cracolândias, que estão tão perto da gente e a gente muitas vezes não enxerga. E ali no Despertar, o Senhor me chamou a atenção para esse público. E eu falei assim: Deus, eu vou, mas eu não tenho por que ir, porque eu não tenho nem costume de fazer nenhum tipo de trabalho e ação social com pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Então eu não tenho o que fazer, eu não sei fazer nada. E no mesmo Despertar, naquele mesmo período, uma noite, na última noite do Despertar, a gente esperando o ônibus para ir para o evento, estávamos num grupo grande assim de pessoas da minha igreja, de outras igrejas, numa caravana. E chega um homem muito bêbado, muito bêbado, pra perto da gente. E ele começa a perturbar todo mundo ali. E todo mundo faz o quê? Começa a tirar. O homem estava muito bêbado, ele estava um pouco transtornado. Então as pessoas começam a afastar ele, né? Um pouco, não dá muita bola porque ele estava falando. E eu estava lá na outra ponta do grupo, ele estava um pouco distante de mim. E eu estava assim, ok, deixa o povo afastar ele tá muito bêbado. Até que ele me viu. E quando ele me viu, ele veio andando na minha direção, assim, cortando pelo meio das pessoas. E aí, quando ele olhou pra mim, eu tava com a Bíblia na mão, né, esperando. E ele falou: abre a Bíblia pra mim e lê. E aí, naquele momento, eu abri a Bíblia, compartilhei a palavra com ele, conversei com ele. Ele contou um pouco da história dele, eu pude compartilhar também um pouco sobre Jesus. E ali naquele momento, mais do que me sentir útil, eu percebi que o Senhor, Ele desejava me usar em qualquer lugar e que, na verdade, a capacitação viria dEle. E que a missão é dEle, que eu estava apenas sendo um instrumento para chegar a esse local. Então, ali eu tive certeza de que eu iria para onde o Senhor quisesse me mandar, fosse Cristolândia ou fosse qualquer outro lugar. E assim foi. Vieram então os desafios de como chegar no campo. Eu me lembro de meu pai, um pouco antes de eu ir para o Despertar,
Eu tinha algumas dificuldades, meu pai não me liberava para ir para os acampamentos, meu pai não é cristão, então ele não me liberava muitas vezes para ir para acampamento, perturbava muito porque eu ia muito à igreja. E eu falei, Deus, eu só vou se meu pai liberar, porque meu pai não me libera nem para fazer algumas coisas da igreja, assim, dentro da minha cidade. Quem dirá agora, vou chegar para ele dizer que eu vou deixar faculdade, deixar trabalho para ser missionária. E eu fiz esse voto com Deus. Falei, Deus, se meu pai liberar, eu vou realmente entender que é de fato para eu ir. E voltando do despertar, cheguei à noite, no outro dia pela manhã, eu já sentei na mesa do café da manhã e falei assim, mãe, vou ser missionária. E minha mãe falou assim, bem, quem sou eu para dizer não para a vontade de Deus, né? Eu não quero. Mas se ele tá te chamando, quem sou eu para dizer não? Mas agora seu pai, se ele deixar, aí tudo bem. E aí eu falei assim, tá bom. Contei pro meu pai, falei, pai, quero ser missionária, quero deixar a faculdade e tudo mais para trabalhar na Cristolândia. E meu pai simplesmente olhou para mim e falou assim, tudo bem. Eu não quis perguntar mais nada, eu só aproveitei que ele tinha dito tudo bem e segui o baile, fiz minha inscrição no Radical. O despertar foi em julho, em outubro eu já estava embarcando no avião para vir para o Rio de Janeiro fazer o treinamento em 2017 e foi um momento transformador da minha vida. Eu penso que eu não abandonei nada, eu simplesmente recalculei a rota para o lugar certo da minha vida. E vir para o campo foi como achar o meu lugar. Eu amava a minha faculdade, eu amava a minha igreja, eu entendo a minha faculdade também como sendo a minha vocação, mas estar no campo, exercendo a minha vocação, foi como ter achado meu lugar. Na Cristolândia, em tudo que eu pude fazer, já se vão quase 6 anos trabalhando aqui em missões nacionais e a sensação é, de fato, eu estou no meu lugar, eu me sinto em casa. E aprendi muita coisa, cheguei na Cristolândia e fui trabalhar em Pernambuco com mulheres dependentes químicas e foi um super desafio porque eu só tinha 19 para 20 anos, cuidando de várias mulheres com 40, 50 anos, tendo que compartilhar com elas muitas coisas que, na verdade, elas tinham muito mais experiência que eu de vida. Então foi um grande desafio. Ali eu realmente pensei em desistir, falar assim, Deus, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. E aí eu lembro de uma oração que eu fiz em 2018, eu orei a Deus falando assim, Deus, ou o Senhor me dá amor pela Cristolândia de verdade, ou o Senhor me manda embora desse lugar. E passou. Eu anotei essa oração no meu caderninho de oração, passou o tempo. E tal dia eu estava lá na Cristolândia Feminina em Pernambuco, o dia estava muito conturbado, as acolhidas estavam tendo um dia muito difícil, eu estava de plantão, as outras missionárias estavam de folga, eu sentei no sofá e me veio uma sensação de amor tão grande por aquele lugar, independente das dificuldades, e ali eu percebi que a minha oração tinha sido respondida e que Deus ele tinha realmente me dado amor por aquele lugar. E ali eu comecei a enxergar não só as dificuldades do campo, mas como essas dificuldades elas construíam em mim uma discípula melhor, uma mulher melhor, uma missionária melhor, e como era prazeroso poder fazer parte da transformação de tantos homens e mulheres. E assim foi minha caminhada, casei no campo, conheci meu esposo no campo, também foi Radical Cristolândia, nos casamos, vim para o Rio de Janeiro e aqui nós estamos vivendo assim um tempo muito novo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com homens na dependência química e logo no início desse ano fui convidada a um novo desafio que é trabalhar com a formação de missionários no campo. Então tem sido um tempo muito novo de não só chegar às ruas, mas também de cuidar daqueles que estão no campo cuidando de outras pessoas. Então é um trabalho muito voltado para o desenvolvimento dos nossos missionários, desde o momento que eles chegam no seu treinamento, para o seu momento depois que termina o pós-radical, como ser contratado em missões nacionais para missionário em formação e assim vai. E tem sido um tempo maravilhoso de crescimento, de saber que tem sido instrumento na vida não só de pessoas que precisam do amor de Jesus, mas também de muitos missionários. E eu sou muito feliz demais de poder contribuir e não foi um empecilho para mim o campo em questão de faculdade, em questão de nada, porque fazendo tudo que eu faço no campo, faço faculdade e dedico e tenho muita alegria de dedicar a minha vida com muito amor
para missões. Então é isso, gente. Essa é a minha história com missões nacionais, essa é a minha história no campo missionário. Com certeza espero ainda ter muito tempo para dedicar ao Senhor. Se inscreva no canal de Missões Nacionais, acompanhe os nossos vídeos e é isso.